de corrupção envolvendo a Petrobras, exploradora e produtora de petróleo e de gás. Alguém está me ouvindo? Escutei um barulho diferente. Estamos te ouvindo. Oi, é que eu tá. botei para gravar, eu tinha me esquecido de botar para gravar. É porque aqui a minha vida parece ser um barulho estranho. É o barulhinho da gravação. Então, nesse contexto todo, o que aconteceu? Estava sendo feito uma apuração, né? Uma apuração para levantar a Operação Lava Jato, para poder fazer uma investigação para saber quais eram as pessoas que estavam envolvidas, e depois disso que foi mencionado quais eram os principais políticos que supostamente estavam envolvidos nessa operação. Além da Dilma, né, do partido do PT, estariam envolvidos, esses seriam os outros principais políticos que estavam sendo acusados, né, que é o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, que é Eduardo Cunha. Essa investigação era uma apuração para saber que a denúncia no qual a Dilma estava sendo acusada, e foi afastada, inclusive, que foi sobre as pedaladas fiscais e de edição irregular dos decretos de suplementação e orçamentária. Essa foi no qual ele estava fazendo essa investigação para saber se ela tinha ou não culpa disso daí. Esses foram os advogados, que são os advogados no qual fizeram a frente desse processo, que é a Janaína Conceição Pascoal. Essa Janaína Conceição Pascoal, ela que era advogada de acusação, e ela é professora universitária de Direito Penal na Universidade de São Paulo. E já o José Eduardo Cardoso, ele também era professor, no caso universitário, mas também ele era advogado-geral da União, o qual fez a defesa da Dilma. No início, estava lá sobre a questão, mostrou muito a movimentação das pessoas no plenário, e cada um deles fizeram o seu discurso, né, para falando qual seria o seu ponto de vista e por que eles estavam acusando ou defendendo. A Janaína, ela falou que ela não tinha nada contra a Dilma, que ela... Nada contra, sim, né? Entre aspas. Que ela, tipo assim, ela ficou muito feliz pela Dilma ter conseguido se candidatar e ser eleita como a presidente. Para ela seria um mérito muito grande que a Dilma teve, pelo fato de ser mulher e pegar um cargo tão elevado quanto ela pegou. Então, no começo, ela disse que ela chorou e tudo tal, na época do discurso da Dilma, que ela achava que a Dilma, por ter passado por tantos problemas, questões políticas, e conseguir ser eleita, foi uma grande coisa. E segundo que a Dilma tinha falado, que ela era uma bailarina, e que o sonho da vida dela era ser bailarina e tudo tal, e naquilo, a bailarina, tanto que ela foi, que ela acabou sendo uma bailarina que tinha caído da sapatilha, por ela ter entrado nessa falcatrua, controle, que ela disse, né, a respeito disso. Então, ela não podia deixar, por ela ser brasileira, não podia deixar ter acontecido uma coisa dessa, e ela tinha que, sim, fazer a investigação no qual ela estava sendo contratada. Já o José Eduardo Cardoso, ele falou que,
por ele trabalhar em questão, ele falou sobre a questão das dificuldades que a Dilma passou em questão política, que ela enfrentou muita tortura na época do Sindicato dos Trabalhadores, em questão voltada do PT, e que ela era jovem, daí ela aguentou muitas coisas por causa da sociedade, para ajudar as pessoas, então, pelo cargo que ela tinha conseguido, ela, aí hoje, no caso, na época de 2006, ela sendo já uma mulher madura, uma mulher sendo vó, mãe e vó, então, ele confirmou que ele não acreditava que tudo isso que ela estava sofrendo seria um golpe para tentar derrubar ela. Se a senhora quiser comentar alguma coisa, ou alguém que assistiu o filme também quiser perguntar, tá? E essa mostra que essas fotos, elas não são, assim, legal, porque eu tirei, tipo assim, eu fui assistindo, e conforme eu fui assistindo o filme, que eu achava interessante, eu tirei para me jogar aí. Então, por isso ficou desse jeito. Depois que eu tinha feito os slides, que eu fui olhar, que eu achei as fotos, mas já estava feito. Daí eu não quis mexer. Essa é uma votação no plenário, onde foi para dizer sobre a autorização da aprovação, né? Se seria ou não aberto o inquérito ou não. Então, durante essa votação, que teve 20, né? Dos 20 que votaram, 15 para a abertura do processo, né, a autorização, e 5 não. A maioria deles, quando foi fazer a votação, fizeram discursos, os senadores. Então, tipo assim, eu não consegui, para mim, tirar, porque como o filme era muito grande, e eu tô com problema no computador, e aí eu não consegui colocar, só foi no pendrive que o menino passou, eu não consegui cortar para me pôr. E também eu não sei mexer uma forma de áudio. Mas a maioria dos senadores, eles faziam a escolha de seu voto, né? Só que a maioria deles falava que eles agradeciam e falavam que que eles não poderiam deixar a nação brasileira passar por tudo aquilo, e agradecia pela família por estar ali, e mencionava sempre o nome de Deus. E também um dos senadores, na época, que também votou a favor da autorização da abertura do processo de impeachment da Dilma, também foi o atual presidente nosso agora, o Jair Bolsonaro, onde que ele colocou que realmente tinha que ser aberto, porque se ela errou, ela tem que pagar, e usou a mesma frase que é do slogan dele até hoje, tipo, Deus acima de tudo lá, né? Apesar que eu não tenho... O jeito que eu vou falar, talvez eu não estou puxando nem para o lado da Dilma, nem nada, só estou falando que o que foi feito no filme, né? Sim, isso mesmo. Tá. Continuando. Nesse decorrer, aonde estava ali na votação, onde todos os senadores estavam fazendo a sua escolha de voto, muitos deles estavam completamente indignados e estavam furiosos pelo fato do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele estar presidindo aquela sessão, uma vez que ele estava sendo também investigado pela Operação Lava Jato. Então, tipo assim, muitos deles falavam, tipo, mencionava e dava com o dedo e mostrava, falou, você não deveria estar sentado aí. E ele, pelas imagens, aparecia que ele ria, né? Tipo, ele usava o sarcasmo total, que ele ria, sim, né? Isso eu lembro. Então, ele ria, tipo assim, tô nem aí, né? Eu acho que ele pensava, tipo, ele estava com deboche, ele ria mesmo quando os senadores falavam, você não deveria estar aí, se você está sendo acusado, por que você está aí? Você deveria estar no banco dos réus igual a Dilma está hoje. Então, se você é um cara que você está sendo acusado, você não deveria estar aí, e nem presidindo uma sessão, né? E aí foi o que, depois na apuração em 5 de maio de 2016, que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção e lava-jato de dinheiro, que foi na Operação Lava Jato. Então, depois de ter feito a reunião, quer dizer, lá, a votação, que foi aberto
foi aberta a instauração do processo da Dilma, aí que depois disso que ele foi afastado. Mas ele conseguiu o que ele queria, na verdade, né? Porque ali mostrava, assim, muitos os bastidores, mostrava os advogados trabalhando, os deputados, a correria, tanto das pessoas que estavam fazendo a filmagem, foi incansável, né? Foi 6 meses que eles tiveram para poder, cada um, montar tanto a sua defesa quanto a acusação, e no decorrer disso, inclusive a deputada Gleice, né, Hoffmann, ela disse que se o Eduardo tivesse sido afastado antes, aí poderia sim ter surgido uma diferenciação no voto, porque normalmente muito daquelas pessoas que votou não sabia que o Eduardo estava por trás disso. Então, depois que surgiu... Pode dizer, professor. O Eduardo, só abrindo um parêntese, o Eduardo Cunha, ele era, no começo, quando começaram a surgir os primeiros pedidos de impeachment da presidente Dilma, ele era contrário, então ele deu entrevista até dizendo, não, isso aí, se o povo não está satisfeito com o governo, tem que esperar isso para corrigir isso na próxima eleição. Só que aí aconteceu o seguinte, ele ficou temperando, então, né, o PSDB pedindo o impeachment da Dilma, ele engavetou. Enquanto a Dilma, o PT estava favorável a ele manteve engavetado. Foi só a Dilma romper com eles, o PT romper com o partido, ele era do MDB, se não me engano, né? Foi só o governo romper com o MDB, ele pôs para votar na hora, na Câmara. Isso. Né? Já estava há muito. Então, se ele não fosse o presidente, provavelmente esse pedido teria ficado engavetado. Nunca tivesse saído, né? Exatamente. Né? Aí, como foi? Ele era o presidente, ele ficou temperando, ele ficou usando isso para se preservar. Depois, lógico que eclodiram as provas contra ele, né? Deflagrou, então, uma série de provas, deflagraram, né? Um monte de provas contra o Eduardo Cunha, que vieram não só da Operação Lava Jato, mas aliás, foram várias delações premiadas que fizeram da Lava Jato contra ele. E aí conseguiram oferir provas contra ele de várias investigações da Lava Jato. Uma delas foi do Joesley, né, que ele gravou aquela conversa com o Michel Temer, dizendo que estava pagando propina para ele, não sei mais o que e tal. Isso, e o Michel Temer, né? Tem no slide abaixo aqui que eu coloquei sobre a questão da gravação deles. Eu coloquei aqui. Pode continuar? Sim, claro. Então, na hora de precisar, professora, daí você me ajuda aí, que esse filme foi mega grande. Às vezes eu não conseguia anotar tudo, né? E aí, às vezes é alguém da sala também. Então, dia 12 de maio de 2016, a comissão aceitou, né, as acusações, e a Dilma Rousseff foi afastada do mandato por 180 dias. E o presidente e o vice-presidente Michel Temer que assumiu a presidência. Aí foi aonde que a professora acabou de mencionar, que foi a indignação total, inclusive daqueles que tinham votado para a abertura da autorização, né, da abertura do processo do impeachment da Dilma, sendo que tinha tudo mão dele por ali, né, na verdade. E ali, como a professora estava falando, que foi a questão da reunião, essas reuniões, quando eles faziam, nos gabinetes, né, e aí mostrava todos tanto da parte de defesa quanto a acusação, mostrava tudo a forma como ele estava trabalhando, as ligações que eles faziam, sobre a questão da mídia, de responder à mídia, fotos, principalmente com a Janaína, por ela ser autora, né, da abertura de acusação, desse inquérito e tal. E o que acontece? Nessa apuração, depois que aconteceu do afastamento do Eduardo Cunha, foi aonde que eles pediram essa gravação. E essa gravação que apareceu foi na reunião, né, que houve, e mostrou do ex-senador Sérgio Machado e o Romero Jucá. Porque ele fala, o senador
Sérgio Machado fala: o Jonate está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. E responde o senador Romero: tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Que foi o áudio que eles colocaram, que eles usaram lá, né, na defesa, para mostrar sobre qual o envolvimento, até que ponto o envolvimento do Eduardo Cunha estava para poder fazer a defesa, né, do Michel Temer. O ex-senador... Era do mesmo partido, é do MDB, do partido, isso. E era super assim com o Temer, né? Isso. E o ex-senador continuou: rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. E o Romero Jucco, concordando, só o Renan que está contra essa porra, porque não gosta do Michel. Porque o Michel é o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está morto, porra. Quer dizer, depois que aconteceu que o Eduardo Cunha foi afastado, quer dizer que morreu para eles, que não tinha carta na mão mais, né? E o senador Sérgio Machado falava: é um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. E continuaram, o Romero, com o Supremo, com tudo. O Sérgio Machado, com tudo, aí parava tudo. E o Romero finalizou, delimitava onde está o ponto. Quer dizer, foi aonde, se também tivesse conseguido esses áudios, essa gravação desses áudios antes também tinha... É porque tudo tem um porquê e depois, né? Até a morte da gente, a gente tem um porquê que aconteceu e tudo tal. Então, não é diferente na política. Essa outra foto foi quando a Dilma, ela relata sobre uma entrevista, mesmo ela, depois que ela sabia que tinha feito a autorização da abertura do impeachment, dela foi numa entrevista, né, junto com todos os pessoal da mídia, para poder fazer uma entrevista com ela. E ela relata na entrevista que um representante parlamentar, ele pergunta para ela por que ela não renunciou diante dessa situação toda que ela estava sofrendo, por que ela estava seguindo adiante? Porque se ela, caso renunciasse, então, tipo assim, deixaria de sofrer, o problema resolvia. E daí, como ela falou que não, ela não ia renunciar, e ela ia até o fim, porque se ela renunciasse, diria como ela tivesse assinado uma culpa. E se ela não renunciasse, ela queria saber até a que ponto ia, porque foi um golpe e ela não tinha, não teve, na verdade, culpa disso. Então, ela queria descobrir até que ponto que chegava, e para saber também sobre a questão da sociedade, né, da população em geral, para saber qual que era, o que as pessoas achavam ou não disso daí. Então, por isso que ela deixou de seguir adiante. Ela continuou e falou que não ia renunciar. E aí, esse parlamentarista, ele perguntou para ela se ela tomava remédio tarja preta, ou se ela tinha algum desequilíbrio de ataque de nervo, por ela ser uma mulher, uma pessoa fria e insensível. Porque, pelo ser uma mulher, ela já deveria de falar assim: não vou fazer, eu tô com medo, eu vou renunciar, e pronto. Ela não ia, colocar a cara a tapa, dizendo assim, dessa forma, para dar continuidade nesse processo todo. Que eu achei, assim, igual a gente estava falando sobre a questão dos direitos das mulheres, e esse cara é totalmente um machista, né? Por ele ter pensado dessa forma e ter falado isso para ela. Um absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo. Falar isso, né? Então, é verdade. É igual que eu estava pensando lá sobre a questão da teoria do Durkheim, que a senhora disse sobre a coerção social. Porque a coerção social não seria um ato de induzir, forçar e pressionar. Então, essas características que ele fez com que, se ele falasse tudo isso, que estava forçando ela, né, a renunciar. Exatamente. Você é mulher, você é doida, você é histérica. Não pode ser normal, né? Uma coisa mais ou menos tentando desviar a conversa para esse lado, né? Isso, exatamente. Deixa eu dar continuidade. Depois, só que teve muitas coisas também ali
que teve também, que eu não coloquei aqui, porque eu queria ter posto, mas eu não coloquei, porque eu queria ter colocado a imagem que eu achei que foi uma discussão lá no plenário, com a Janaína, né, que é advogada de defesa, com um deles lá que seria quer dizer, da acusação com a defesa. Porque a Gleice Hoffmann, o que aconteceu? No decorrer desse processo, o marido dela foi preso. Né? O marido dela foi preso e... Exatamente. O marido dela foi preso pelo fato que diz que ele estava envolvido nessa Operação Lava Jato também. E aí todos, pela surpresa de todo mundo, achou que ela não ia se pronunciar e nem ia muito menos participar dessa reunião e da votação, então, né? E ela falou que não, que ela foi, que o que estava acontecendo realmente era uma injustiça e tal. E a Janaína, o que acontece? A Janaína falou que ela precisava defender a pessoa dela, pelo fato que tinha surgido nos bastidores tinha surgido uma conversa que o cara, quem que pediu a apreensão, a prisão do marido da Gleice, ele era orientador da Janaína. E a Janaína falou assim que ela não tinha nada a ver. Se o cara, ela orientava advogado, promotor, juiz, quem é que fosse, ela não tinha nada a ver e vínculo nenhum em questão com a pessoa, com coisa particular. A única coisa que ela tinha era somente o vínculo com ele em questão de orientação. Ela orientava e ele acabou. Agora, se o cara foi lá e fez a prisão do cara, que só porque foi orientador dela, talvez foi ela que foi lá e pediu, e que o cara, por ele ser juiz, ele ter resolvido de fazer isso daí, ela não tinha nada a ver. E começou aquela discussão toda dos dois lá no plenário também. E aí, no caso, ela, continuando, que a Gleice, ela falou, né, ela falou assim, por causa que a Dilma, como ela sendo acusada sobre a questão das pedaladas fiscais, ela pegou e falou assim, ora, se não há prazo, não há atraso, e se não há ato, não há dolo, e se não há dolo, não há crime. Então, tipo assim, se não foi nada provado, por que ela tinha que responder por um crime que não foi? E foi utilizada essa fala dela em defesa da Dilma. Ele é muito grande, é muito extensivo. Se a gente for falar, a gente fica quase as 2 aulas e não termina, né? Esse eu achei um fato curioso, porque, tipo assim, com todo aquele vucu-vucu que estava acontecendo, dos jornalistas dormindo, né, que mostrava que não tinha horário, eles não tinham horário, tinha um advogado ali que eu até meio que me identifiquei com eles, que estava com fome. Ele estava com fome, e daí não acabava nunca aquelas reuniões deles, eles precisavam de estar correndo atrás. E aí, do nada, né, depois de todo com aquele vucu-vucu, com aquele pessoal lá em frente à Assembleia, fazendo toda aquela manifestação, e eu vi, e passou esse cachorrinho na imagem, né, entrando numa boa, andando ali no palácio, nos corredores. Quer dizer, graças a Deus, pelo menos o cachorro estava livre, né, de toda essa situação. A única cena bonita que a gente viu nisso tudo foi o cachorro, né? A única imagem bonita que eu vi nessa parada toda aí foi o cachorro. Verdade. Eu falei, eu não posso deixar de colocar isso aí. Falei, não, deixa um pouco também, foi para me colocar minha cabeça no lugar, né? A Dara continua. E no final ali, praticamente das alegações finais, indo para o final, as alegações finais que eu achei, sim, muito interessante, porque, pelo que dá para observar, a Janaína, ela poderia ser boa em questão de fazer a documentação, as petições, os recursos e tudo, porque a argumentação dela e a palavra dela, eu não achei, tipo assim, eu achava que ela usava muito, ela era muito emotiva, ela chorava,
Então, ela fazia... Parece meio torta, né? Ou impressão minha? Alguém acha que não? Depois vocês Não comentem entendi. para mim, por favor. Como que é, A professor? Pascoal, eu acho que a Pascoal ela é meio fora da casinha, né? Ela parece ser meio emotiva demais, assim, meio doida, né? Eu ia falar. Mas Ela era meio você... doida, ela fala, tipo assim, o discurso dela, ela colocava coisa com coisa, ela colocava coisa assim, que lá da corochinha, não sei das quantas, para ela poder levar isso daí. Então, eu achei assim, ela Exato. poderia ter, como ela realmente, por ela ter esses vários, por ela conseguir, né, ter à frente de um processo desse, realmente, ela tinha teve o mérito dela para ter pegado isso daí, só que em questão dali que a gente vê, o discurso dela é totalmente fraco. E também teve a Sim. discussão, quando ela, sobre a questão do que ela era ou não a orientadora do cara, e daí um deles falaram para ela assim que ela tinha pegado para a acusação da Dilma, ela estava recebendo no valor de 50 mil reais, ou era 40 mil, uma coisa assim, que eu achei muito pouco, porque para entrar numa confusão tão doida, nacional, né, por pouco dinheiro assim, então estava muito necessitado, Deus me livre. Né, eu também acho. Mas ela parece que ela é meio, não sei, meio, como que eu diria assim, emotiva demais, né? Talvez. Emotiva, ela chorava demais, e tipo assim, nas alegações finais dela, ela pediu desculpa para Dilma, que não era a intenção dela, por ela ser uma mulher, ela deveria estar defendendo outra mulher, que eu não concordo, porque se errou tem que pagar, e se não errou, não tem que falar nada. Então, tipo assim, ela levou muito por isso, e ela falava que questão de que ela estava ali pelo Brasil, pela Constituição Federal, e essas coisas tudo. Então, eu não achei legal da parte dela, não. Eu também não Nada, achei, tipo não. assim. Eu achei também, do mesmo jeito que você percebeu isso, Dina, eu também notei uma incoerência no discurso, né? Parecia que não tinha muito sentido o que ela dizia. Dizia uma coisa, de repente, mudava de foco e tal e tal. E como bem disse a Poliana, né? Vai receber só 40 mil para fazer um papelão desse? Tem que ser, se for para passar vergonha, que seja por muito, né? Ou para roubar, né? Como bem disse a Poli. Eu achei esquisito. Ela tem um outro vídeo, né? Ela dando um discurso. Eu achei Ela tem assim, outros não vídeos é também. esquisito? Eu não, tipo Parecia que assim, ela como, tá, não sei, como se parecia que ela ela fosse tava. a salvadora da pátria e sem levantar a bandeira. É o que eu achei. Exatamente. Eu acho um pouco também forçado, né? Talvez. Ela é deputada estadual em São Paulo, né? Foi eleita depois disso, se Isso. aproveitando dessa onda, né? De negócio Aham, de anti-PT. isso. Aí ela se elegeu e eu vi o discurso dela, parecia que estava assim, passando. Parecia que ela estava passando mal, estava possuída, alguma coisa assim. Ela estava bem exaltada demais, eu achei, fora da proporção, né? Mas às vezes é o temperamento da pessoa, né? É verdade. Eu não estou acompanhando pelo chat, que eu abri a tela toda e agora eu não quero voltar. Às vezes o pessoal está escrevendo e depois eu vejo. E agora, sobre a questão do Eduardo, que eu falo, ele é o cara. Sinceramente, eu gostei muito da defesa desse cara. Ele foi brilhante, ele tinha argumento, ele tinha fala, é porque não tinha que ser. Mas não estou aqui para defender ele também, criticar ela. Mas ele foi bem técnico, ele foi diretamente ao ponto, ele não, tipo assim, não desviou nenhum assunto, Sim. E também não usou por sentimentalismo, nada. Ele fez a defesa Verdade. dele em cima do que realmente era para ele ter feito. Em cima dos fatos, né? Ele foi bem em cima dos fatos. Eu também achei que ele foi bem preciso. Gostei também da argumentação dele. Ele é muito bom. Deixa eu ver aqui a outra. Acho que eu pulei, né? Socorro, não está entrando? Ah, entrou. E na votação que apareceu, né, a votação do plenário, aonde os votos foram computados, 61 para, no caso do relatório, né, do Anastasia, sobre a questão do impeachment dela, 61 que foi a favor e 20 não. Ali eu coloquei, tipo assim, ela foi chamada, né, no caso, na audiência, acredito que seja uma audiência, lá no plenário para poder responder, né, o que
cada um tinha que fazer sua pergunta para ela, né? E eu acho que ela foi, assim, bem segura em questão das respostas dela. Ela também, tipo assim, não se alterou, porque algumas respostas ali, eu, no lugar dela, eu me alterava, porque teve alguns que praticamente abusou, né, com o que eles perguntavam, praticamente chamou ela de ladrona na cara, assim, não totalmente chamou, mas pelas palavras que usou, parecia ser. E ela foi totalmente, assim, na dela, né? Sim, sim, também notei isso. Achei ela bem segura, bem objetiva, bem, eu diria assim, sem essa. Não levou para o lado pessoal, né? Eu achei muita maturidade emocional, né, da parte dela ao responder, né? Isso foi, porque, tipo assim, no caso todos ali estavam falando do crime de responsabilidade, chegaram e falavam para ela, né, que ela foi, no caso, que primeiro, porque eles falaram que ela editou um concreto de suplementação orçamentária em desacordo com a lei, né, que autorizou esse decreto uma condição de as metas fiscais que seja cumprido. No caso, que ela não deveria ter assinado esse decreto sem ao mesmo ele ser sancionado, eu acho que deve ser essa fala. E não, como não estava sendo cumprido, então ela errou, no caso foi uma responsabilidade dela. E segundo, eles falaram que a partir do segundo semestre, como o governo começou a contar que se foi lei o projeto, que ainda estava tramitando em Congresso. Tipo assim, no caso, ela não esperou a tramitação do Congresso e foi lá e já começou a todos responder por isso. Só que, segundo os outros falavam, que tinha sido votado sim, e tinha sido, que estava acordado aquilo ali, porque ela poderia fazer. Ela somente não esperou sair no papel, mas verbalmente ali tudo tal, pelo que eu entendi, foi. Sim, sim. E Ela não está errada, não é errada, né? isso, que se ela poderia usar, porque é igual muitos usaram também na defesa dela, sobre a questão que eu achei achei assim, a Gleice, ela usou, porque toda hora, quando estava na votação lá, de sim ou não da finalização lá da votação, o que acontece? Parecia que eles não estavam querendo deixar a defesa responder, a defesa se autodefender. Tudo que eles colocavam parecia que era que ela não poderia responder. Eles usavam de forma como que já estava caçada, né? O pessoal tá galinha cantando, misericórdia, eu pedi para Mariana ir lá. Vocês estão ouvindo aí ou tá dando para me ouvir? Ai, estou ouvindo você e galinhas. Deve ter posto um ovo mesmo, Bruna. Ô, Jesus Cristo! Mariana! Professora, intertendimento, apresentação do trabalho. Isso acontece. É uma justa interrupção, é por um motivo justo, né? É motivo óbvio, justo dela. Eu acho que até as galinhas ficam entusiasmadas com a minha aula. Eu acho que é isso, viu? Não sei não. Eu acho que é, professora, porque... Não, mas eu estava morrendo... Elas gostam de mim. Eu até perdi o assunto quando eu escutei essa galinha. Meu Deus do céu, essa galinha acabou comigo. Obrigada, Bruna, obrigada. Linda você, viu, querida? Então, daí o que acontece? Sobre a questão dela, da Dilma ali, sobre a questão dela, que eles estavam falando sobre isso daí, que a Gleice Hoffmann lá, ela falou que ele estava sendo tratado como se fosse gado preso no brete, que se estava já preso, então, querendo ou não, ele já tinha o seu destino, né? Se prendeu no brete, ou ele vai ser vacinado, se ele tiver no matador, ele vai ser morto, quer dizer, ele não tem saída, ele vai ter que ir para frente. Da mesma forma, eles estavam achando desse jeito, né? Não sei se a senhora viu aquela parte que ela ficou nervosa sobre isso. E daí, no final... Faz tempo que eu assisti, né? E no final também, que alguém acho que talvez pode ter assistido, vai ver no final, que foi um discurso, né, de agradecimento, no qual ela agradeceu, ela
foi bastante precisa, não foi contra nada, ela falou que seria realmente o que ela esperava, só que ela sabia que realmente que foi golpe, e ela estava ali, ela estava saindo da presidência com a cabeça erguida, e que era uma coisa que ela não tinha feito, e que ela foi vítima de golpe. Aí depois disso, no finalzinho de tudo, para finalizar, que já tinha finalizado tudo, apareceu esse documentário que ela tinha escrito, né? Que 2 de agosto de 2017, o Congresso vota pelo arquivamento da denúncia de corrupção contra o Temer. Depois de assumir a presidência da República, o Temer adotou uma série de privatizações, medida de austeridade e congelamento de defesa. E sua colisão governista aprovou a lei da austeridade que impede o aumento dos gastos. Que no caso lá, eles falaram para a questão deles da pedalada, porque foi a questão das pessoas, principalmente os produtores rurais, né, que pegava um dinheiro que eles falam, o empréstimo, né, para poder fazer o investimento e para poder trabalhar. Então, eles não deixaram eles mostrar a documentação, tipo assim, cada um, eles queriam que mostrasse a documentação, quais os bancos tinham pegado, o que tinham usado. A galinha continua. E a colisão do governista, que já li ali, e a colisão governista que aprovou a lei da austeridade, que impede o aumento dos gastos públicos por 20 anos, e uma controvérsia da reforma trabalhista que restringe os direitos dos trabalhadores. E a restrição das campanhas petrolíferas estrangeiras que busca obter o lucro, e perfurações de pré-sal que foram suspensas. Esse daí que foi no final, só que não foi mencionada, só que eu coloquei nessa para finalizar. E 4 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, e no dia seguinte, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do Lula. Eu acho que, tipo assim, tem muitas e muitas coisas, só que às vezes a gente não conseguia falar tudo, porque é muita coisa, foi usado muitos artigos, e aí eu não estava dando conta de colocar tudo, né? Mas a apresentação foi isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Seguinte, se tiver ovo aí, pode trazer que eu quero, hein? Só em 20 minutos já tem. Vamos dividir, Adriana. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Na aula não quer não, mas nos gritos da galinha incubando o ovo dela, a pessoa tá... Gente, eu vou falar, essa galinha parece que ela tem... Ela que faz um controle contra a minha pessoa, porque é tudo que eu vou responder, essa galinha entra no meio, eu não aguento ela. Quando foi ontem, eu não estava aguentando numa... Bota para panela e chama nós para galinhar. Eu não aguento. Isso é ela, é a única exclusiva. Só que como ela bota o vazio, eu prefiro que ela fique. E ela sempre faz, é só nas aulas. Ela fica o dia todo, ela não grita. A tarde toda, é só quando eu entro na aula que eu vou falar, ela faz isso. Ela é muito entusiasmada, eu acho que ela dá uma ótima estudante de direito, ela vai defender muita gente, ela vai atender muito cliente, vai dar muita consultoria jurídica. Eu acho, viu, Drica e Dina? Não sei o que vocês acham. Eu acho que ela vai, além de pôr muito ovo para nós, ela vai defender muita gente. Essa galinha, ela é a Pascoal. Porque só pode. Ela é a Janaína Pascoal. Ela que acusou a Dilma, porque ela mais usava coisa que não era, né? Então... Eu acho também. Eu acho que ela ou está muito a favor ou está muito contra a Dilma, porque ela se manifestou muito nessa aula. Ela deve gostar muito de mim. Então, outro também que eu vi sobre a questão do Durkheim lá foi da coesão social, né? Que na coesão social foi aonde mostrava que a reunião
dos representantes políticos, tanto a defesa quanto a acusação, eles analisando cada caso, né, que mostrou também muito isso daí. Tipo assim, eu vou dizer bem a verdade, professora, eu sou de uma família, não da família, né, mas a minha irmã é de família, da parte do marido dela são políticos, eu não gosto. Não gosto porque a pessoa, quando ele se envolve com política, a gente sofre muito, você paga pelo que você não deve. Então, é muito triste isso aí. Só que depois desse documentário total, eu vou dizer uma coisa. Se quem puder assistir e é totalmente contra o PT, se for pelo menos uns 20%, você vai ver que eu acho que a Dilma sofreu uma injustiça. Exatamente. Alguém mais viu alguma questão do Durkheim? Weber? Marx? Uhum. Diga, Iana. Por que você acha que foi golpe? Diga. Não, tudo não. Diga um por um, vai. Elenca um, então. Eu também estou sem óculos, não estou enxergando nada também. Mal estou vendo essas letrinhas, fica pulando assim. Pelo menos um. Ô, professora, eu Sim, não vou pontuar assim especificamente, mas a verdade é que esse fundo político aí é bem a realidade é o retrato do Brasil, é o retrato do judiciário brasileiro, é tudo envolvido, entendeu? Ou você faz, ou você segue, arrisca, você se submete à coerção social, você se submete ao que a sociedade impõe, entendeu? Ou então você vai sofrer, digamos, entre aspas, pedaladas, né? E quando você, igual eu falo, cada dia que passa eu me convenço mais de que a gente não tem que parar de lutar, claro que não, mas que muitas vezes desanima e o direito ele romantiza muito, o vadimeco, ele ilude demais a gente, ele é pior do que homem, essa raça velha, né? Mas tudo bem. O vadimeco ilude a gente acha que tudo que está ali você consegue. Quando você faz uma peça processual, você enche os olhos de, sabe, de vontade de fazer justiça, ai que eu vou isso, eu vou aquilo, e quando vai mesmo para a questão do julgamento, enfim, a realidade é bem outra. E na política não é diferente, não. Você entra lá achando que você vai fazer alguma coisa e, na verdade, ou você se submete ou você faz exatamente o que eles querem, você entra no sistema, ou então você está fora e aí você vai sofrer todos os tipos de golpes, né? Vamos dizer assim, usando aí já do exemplo desse caso, né? Tem todo um sistema por trás movimentando tudo. exatamente. Exatamente. Não dá para dizer que ninguém é flor que se cheire. A Iana está dizendo, ela não aceitou entrar no jogo de cartas. Não, ela não aceitou entrar no jogo de certas coisas. E quando parou de entregar tudo na mão do Centrão, o Centrão agiu como sempre, jogando pelos próprios interesses. Não foi por ela ter feito coisa errada, até porque, até hoje, não tem nada de errado comprovado. Foi pelo não está servindo, então não quero mais. Next. Porque o Michel Temer ia facilitar a manobra que o Centrão... Isso, exatamente. Eu vi claramente isso. Vocês não viram? Por que eles queriam impedir a Dilma, que é o impeachment, né? O impedimento. Impedimento do mandatário do cargo prosseguir, né? Prosseguir como mandatário do povo no cargo de presidente da República. Por que eles queriam impedi-la? Se ela caísse, quem assumiria seria Michel Temer. Eles estavam tão interessados que o Michel Temer assumisse. A Ana está dizendo aqui, saudades quando o máximo que vice-presidente fazia era mandar a cartinha magoado por se sentir abandonado.
Estou quase dentro da tela para conseguir digitar. Eu também, viu? Não estou conseguindo ler direito, mas vai assim mesmo. Perdoem por algum erro. Minha cabeça está explodindo já. Esquenta a cabeça não, eu também estou. Já tomei uma Neosaldina aqui. Quem mais? Quem mais viu questões marxistas? Marxianas, né? Melhor dizendo. Marxista não, marxiano, né? Quem viu uma questão marxiana aí nesse vídeo? Hum? Felipe, o que você viu aí de marxismo? Felipe, Felipe Domingues Montani. Felipe, cadê você? Felipe, Felipe, Tarcísio, Tarcísio, o que você achou de teoria marxiana aí? Hein? Do filme? O que você achou do filme? O que achei do quê? Achei do quê, professora? Do filme, do qual nós estamos tratando. O que você viu de teoria marxiana aí, por exemplo? Eu já expliquei na classe. Hum? Hein? Responde. Tá digitando. Aí você digita, você demora mesmo digitar. Entendi, entendi. Tá. Não assistiu ao filme. Ótimo, parabéns. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Deixa eu ver aqui as falas do chat. Já que ninguém quer pegar no microfone e falar, estão tímidos hoje, meu Deus. Que coisa linda. Estão muito fofos. Peraí, deixa eu achar onde é que tá. Não, daí eu já li. Da Poliana. O PT vinha em anos à frente da política. Esse golpe acabou dando abertura para novas frentes políticas tomar conta. E isso hoje resultou na calamidade em que estamos. Verdade. A Adriana está dizendo, foi ruim, mas necessário. O Tarcísio não falou nada. Ele só me respondeu aqui. A Júlia Kelly, Júlia, foi golpe, porque em 2020, todos já sabiam que a Dilma foi inocentada das acusações de corrupção na Petrobras. Não foi responsabilizada pelo suposto desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, que embasava o pedido de impeachment. Exatamente, foi embasado nisso. Ou seja, o impeachment que só serviu como golpe para tirar ela do cargo e colocar um corrupto como o Temer para ceder aos pedidos do Centrão. Eu também enxerguei isso, viu? Eles tinham interesse no Temer. Até porque, se ainda estou lendo a fala da Júlia, tá? Aqui, ó, o que ela escreveu no chat, tudo bem? Até porque, se desrespeito à lei orçamentária fosse motivo sério de impeachment, nesse país, alguns governadores não teriam terminado seus mandatos. É o que eu disse, ela estava no momento errado, na hora errada. Certo? Marciana, o que você achou de marxiano?
ou de weberiano, ou de durkheimiano na discussão. Hum? Marciana. 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 Professora, oi. Eu assisti o filme, mas tem uns dias e agora eu não lembro, senhor. Deu branco. Apane. É, meu raciocínio tá, minha memória tá curta. Me identifico com você, viu? Também estou assim. Raciocínio e memória curtos. A Júlia, novamente, deixou mais algumas considerações aqui no chat. Se o Congresso levasse a sério o processo de impeachment, o presidente da Câmara, né? Você quis dizer, que é um comprado pelo presidente, já teria saído de cima dos mais de 40 pedidos. Sim, também, né? Sempre tem pedido, né? Pedido de impeachment, todo presidente que entrar lá vai ter, porque sempre vai ter oposição. Então, sempre alguém da oposição vai achar que ele está descumprindo alguma regra do jogo. Então, sempre vão querer tirar. Aí, desculpa, lei orçamentária. Mas lei orçamentária, não, eu não sei, gente, mas não cola, né? É o corretor, eu imaginei que fosse. É, o corretor, a gente escreve A, ele põe, corrige, já põe. Não entendo. Mas, enfim, ele tenta agilizar nosso processo, né, Júlia? Às vezes ele acaba trabalhando um pouco. Se bem que eu entendi, deu para entender. Só que às vezes ele bota uma coisa que não tem nada a ver e confunde. Diogo está dizendo, a NET da Dani e da Nath caíram para. Obrigada, Diogo, por me avisar. Tati, isso infelizmente é política. Sim, gente. Alguém quer dizer o que achou marxiano aí no negócio? Amanda. Tá horrível, Tati. Gente, tá geral ruim, né? Ou não. Aqui, por milagre, hoje tá até que tá estável a minha, porque geralmente cai e volta, né, Tati? Professora, mas eu creio que tá geral, porque eu tô em Cuiabá e aqui também tá horrível. Então é no Brasil inteiro, ou no estado inteiro, né, Marciana? Hoje, por milagre, aqui na minha sala não está instável, até que hoje estamos conseguindo manter, né? Porque geralmente, às vezes, oscila um pouco aqui. A Ellen está dizendo aqui e fiquei meia hora tentando abrir o Clesap. Só consegui entrar na aula porque as meninas... Sim, Ellen. Obrigada, viu, meninas que mandaram um link para a Ellen. Tá? Realmente... às vezes eu também não... Eu tenho que mandar uma mensagem para o pessoal do processo penal 1 para avisá-los de que será hoje comigo. Eu não consegui fazer a alteração, né? Fazer como é que chama? Professora, a gente Edição. tem Sim, processo com a senhora hoje, nós do sétimo. temos sim, Jéssica. Estaremos juntos hoje. E Então eu tá bom. preciso, né, inclusive, Jéssica, enviar para o pessoal. Eu estou pensando em fazer o seguinte: Ah, não consegui salvar as alterações, eu ia fazer editar, né? Tem uma opção lá no Glesapp de editar a mensagem. Não consegui fazer. Acredito que a internet deu não sei o que foi. Então, eu vou fazer o seguinte: assim que terminarmos nosso encontro, eu vou enviar mensagem para todos vocês do sétimo vespertino e das outras duas turmas do noturno, o sexto e o quinto, para nos encontrarmos hoje. Vou enviar o link. A Rosédina está dizendo, agora a galinha foi passear e parou de cantar. Isso porque terminei de falar. Exatamente, Rosédina. Ela gosta de mim, ela queria mandar algum recado para mim, essa galinha fofa. Ela queria dizer para mim que ela adora a minha aula, que ela adora vocês. Se foi esse o recado, se ela quis dizer que ela adora vocês,
Ela tem muito bom gosto, porque vocês são maravilhosas e maravilhosos mesmo. Quem mais, gente? Professora, Sim, deixa eu voltar lá sobre a questão do filme. Eu isso. achei, assim, foi exaustivo, praticamente Uhum. para todos ali. Equipe de reportagem, as pessoas que tiravam foto, que ficavam lá na fila esperando, que mostrava os ônibus chegando, né, das pessoal da mídia. Eles ficavam ali, tinha uns que mostrava que ele estava dormindo, sentado no lugar ali com a câmera na mão. Outros eram os advogados, que os advogados estavam mortos já de cansado, e muitos já achavam ruim, porque estava sentindo fome e não estava tendo tempo. Então, ali, tipo assim, o que eu gostei da parte que a documentarista, ela colocou tudo, desde as pessoas que estavam em aglomeração na frente do plenário, como que as pessoas estavam, até que horário, muitas pessoas que ficavam ali, né, até que horário foi, altas horas da noite, como também ela colocou o trabalho interno geral de todo mundo, tanto o trabalho do advogado, tanto de defesa quanto acusação, dos senadores correndo atrás, da locomoção deles de um lugar para outro, que nem o celular parava, o tempo todo, dando Exatamente. reportagem. Então, eu achei, assim, um grande documentário que ela fez, porque ela não deixou passar nada, né? E É, aí, depois de tudo, e do filme sendo colocado, tudinho, sendo já passou o filme dela, uhum. a maioria das entrevistas, ela tinha que responder o que ela era, se ela era oposição ou não. Mas quem que assiste o filme, daí vai ver que não, que ela mostrou tudo, ela não tinha o lado ali de quem ela mostrasse se ela era contra ou a favor o governo da Dilma, né? Achei muito É, interessante isso é interessante mesmo. É. O que eu acho mais bacana, assim, não que eu ache isso bom, eu estou falando bacana no sentido de ser interessante, de chamar a nossa atenção, é um fato, é um fenômeno brasileiro. Eu não vou dizer que eu goste, não gosto, não é bom, não vejo isso como algo positivo, vejo como negativo, mas o interessante é nós notarmos isso. O bacana é a gente ter essa percepção, qual seja. Esqueci o que eu ia falar. Está falando da Janaína Pascoal, né? da percepção da diversidade de todo ali, em geral. Ah, lembrei, me lembrei. Eu me lembrei da Janaína Pascoal, dessa questão, e logo depois desses fatos aí, que aconteceram, de impeachment, de Lava Jato e não sei mais tal, ela se elegeu deputada estadual. É curioso isso? Não chama a atenção de ninguém isso? Então, tá, ela fez um papel no processo de impeachment, né? Ela protocolizou um pedido de impeachment. Mas, vamos deixar claro uma coisa, não foi porque já tinha mais de 1.000 pedidos, né? Fernando Henrique também tinha mais de 1.000 pedidos, o Lula também tinha mais de 1.000 pedidos, Dilma também, Bolsonaro. Quem quer que esteja lá vai ter pedidos de impeachment. Bem embasados ou não, mas vai ter. Com certeza, né, Dina? Ela ficou famosa, vocês notaram isso? Ou alguém discorda disso, que ela ganhou notoriedade por ter sido uma das que protocolizou o pedido de impeachment da presidente, né? Impedimento. O impedimento de o governante, ou o ocupante de cargo eletivo, permanecer exercendo o cargo, ou as funções do cargo, melhor dizendo, né? Isso é um impedimento, é um processo que faz com que o ocupante do cargo perca, não possa mais estar nesse cargo, certo? Ela foi uma das que pediu. Vocês concordam que ela ganhou, ou alguém discorda disso? Isso que eu queria ouvir.
Vocês concordam que ela perdeu o cargo? Que ela ganhou notoriedade, digamos assim, a Pascoal, né? Inclusive foi logo depois eleita deputada estadual, na eleição seguinte. Isso foi em 2016. Em 2018, ela foi eleita deputada. Vocês concordam que ela ganhou notoriedade em razão disso, de ter sido uma das que pediu esse impedimento da presidente? E depois, vocês concordam com o que eu vou afirmar agora? Em razão da notoriedade que ela teve, ela conseguiu, que até então ninguém nunca tinha ouvido falar dessa moça, logo depois desse pedido, ela ficou famosa e conseguiu, eu acredito, tá? Eu quero ver se vocês concordam ou não. Ela se elegeu deputada estadual graças a essa fama que ela conseguiu. O que vocês acham disso? Professora, eu acredito que sim, principalmente os eleitores que não gostam do PT, né? Colocou ela num pedestal. Sim, virou herói, né? Virou herói. Deixa eu ver algum comentário aqui enquanto vocês vão respondendo. Ganhou sim, com certeza. Alguém disse, e Ana disse. Osédina também. Júlia está dizendo aqui no chat. Na verdade, professora, até setembro de 2015, havia 37 pedidos de impeachment protocolizados na Câmara dos Deputados contra Dilma, enquanto Bolsonaro já tem 115. Sim, isso é fato. Isso que dar palco para maluco fascista. A Ana está dizendo. Adriana, com certeza, todos sabem que rende muito, e Ana, concordo sim. Então, o que vocês acham disso? De uma pessoa ascender ao... Não, tudo bem, o cargo eletivo é democrático, né? Até o Tiririca, que é famoso por ser um comediante lá, um piadista, sei lá o quê, foi eleito deputado federal. Não sei se ainda está, foi reeleito, né? Não sei se foi... Acredito que tenha sido reeleito, né? Em 2018. A Adriana está dizendo, o povo gosta de pessoas que supostamente são defensores da verdade e da justiça. Sim. Adriana, seguem a onda. Isso. Ayana, every day I wake up Brazilian. Todo dia também, nós também acordamos brasileiros, né? Despertamos do sono, né? Não, talvez um despertar existencial que precisava, né? Precisa, né? Júlia, tipo quem diz ser contra a corrupção, mas quando o filho é investigado, fica com medo. Sempre, né? Na verdade, eu acredito que ninguém que não tenha algum erro. Ah, fulano fez isso. Fulano deu pedalada. Não, beleza, vários já deram pedalada. Você acha que só a Dilma deu pedalada, né? A gente não pode ser ingênuo de achar isso. Mas aí, se isso vira processo e eles impedem, eu acho complicado isso. Na verdade, foi impedido não por motivos jurídicos, foram motivos políticos. Isso está muito evidente, ou alguém discorda disso. Sendo a favor ou contra, aqui a gente tem que se despir um pouco dessas posturas políticas, que são muito importantes, a gente deve tê-las, sim, mas fazendo uma análise do conteúdo, eu não sou nem simpática nem antipática a nenhum desses políticos. Nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, nem Janaína, nem nada disso. Tem nada contra, nem nada a favor, muito pelo contrário. O discurso fascista viraliza no grupo do Zap Zap, a Iana está dizendo. Acredito, Iana, que todos os discursos... Tem seguidor para tudo, tá? Isso eu acho que a gente deve ter muito uma consciência disso. E claro que tem muita gente que concorda com o que diz a professora Pascoal ou qualquer outro político, né? Depois teve o juiz que se tornou ministro da Justiça, né? É isso. Se eu errar, me corrijam, né?
Bom, tá. Vamos ver a questão da ética do judiciário, né? O judiciário, o juiz, não que ele não deva ter as suas convicções políticas, todos nós temos, o que a gente não pode deixar elas aparecerem nas nossas decisões. Então, não sei se foi temerário do ponto de vista jurídico, como magistrado, né? Se foi temerária a postura do juiz Moro, né? Eu vejo muitos poréns nessa postura dele, não gosto. Não que não goste porque eu não tenha predileção pessoal, não é isso. Não gosto porque eu não vejo ética, não vejo uma coesão, uma coerência ética. Infelizmente. Júlia. Vou ler o comentário da Júlia aqui. Quanto ao que pediu de marxismo sobre o filme, considerando que a velha teoria de Marx, Karl Marx, ela se refere ao Karl Marx, claro, né? Que foi objeto das nossas aulas. Eu peço que todos também façam essa análise, com base no que nós já estudamos. Então, Júlia diz, considerando que a teoria de Marx defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo, o filme Processo, que busca mostrar a trajetória do golpe contra o PT e a presidenta Dilma, só evidencia que os nossos parlamentares percebem que, ao tomar para si o governo, a classe operária estava atrapalhando os interesses da burguesia. Sim, sim. Afinal, um povo com educação e condição de vida deixa de ser subordinado à burguesia. Isso podemos observar nas frases do ministro Paulo Guedes, que tem a pachorra de dizer que emprega doméstica viaja de avião. Empregada doméstica, né? Viaja de avião, é isso, né? Se eu estiver errada, me corrija. Se até os ministros do atual presidente dizem absurdos como esses, fica claro... teria uma vírgula aqui. Como esses, vírgula, fica claro que porque o PT ou qualquer partido de esquerda estar no poder. Não, peraí, que eu acho que eu li errado. Peraí, gente. Então, se até os ministros do atual presidente dizem absurdos como esse, fica claro que o porquê de o PT, entendi, agora que eu li correto, peraí. Fica claro o porquê de o PT ou qualquer partido de esquerda estar no poder. Ô, Zedna, só fico imaginando como foi o discurso, não, como foram os discursos, né, você quis dizer, de campanha dela, Janaína. Será que fez muitos dramas de choro? Então, tem um discurso dela que não estou muito segura, mas parece que viralizou. Eu acho até que foi legal ter viralizado. Se é que viralizou, me parece que sim. Ela parece que estava assim, possuída, né? Estava gritando, esbravejando de uma forma assim, muito esquisita. Para ganhar eleições. Eu acho que ela fez uns draminhas lá, viu, Dina? Não sei não. Júlia, não, ela fez como qualquer bolsonarista e disse: vou entrar na Câmara para acabar com a esquerda e trazer Deus para o Brasil. Ai, gente, é cada coisa. É verdade, Júlia, ela disse isso mesmo. Gente, eu não vou comentar isso, porque é uma bobagem tremenda isso, trazer Deus. Quem tem o poder... Não, vou comentar sim, porque não tem a ver isso, né? Alguém é tão iluminado assim para trazer... Alguém tem esse poder de trazer Deus? Alguém... Por favor, né? É uma viagem, né? Sei lá... Ô professora, só quem é imorrível. É isso mesmo, Bolha, imorrível. Uma desgraça dessa... Como é que a gente pode classificar uma desgraça? Isso é blasfêmia também, né? Se ela se diz tão crente em Deus, né? Primeiro que o Estado é laico, ninguém vai trazer. E outra, que Deus também, mesmo quem acredita em Deus, né? Ninguém acredita que Deus vai vir aqui resolver o problema do povo, né? Resolver o problema do país, né? Não é assim que funciona. E outra que também é uma blasfêmia achar que alguém vai trazer Deus. Ninguém traz Deus, né? Não é por aí.
Então, vamos combinar que é meio que uma doidice isso, né? E Ana está dizendo, é porque a característica muito forte do fascismo é fazer discurso extremista que viraliza, exatamente, entre os seguidores e etc. E a galera acaba entrando na onda, mas ninguém, uma vírgula aqui, né? Viraliza as informações, os crimes, etc. Não, isso é verdade, Ian. Isso não viraliza mesmo, né? Esses crimes e tal, desses que fazem discurso. Sim, tipo fascista. Sim, exatamente. Esse é um problema, né? Aí as pessoas ficam... É uma verdade parcial, é uma parte só da verdade toda do babado, né? Todo esse imbróglio de coisas. Poliana, não existe imparcialidade ou até neutralidade nas questões políticas. Exatamente, não mesmo. O processo de impeachment foi criado para ser um processo jurídico e não político. Porém, se é a Câmara que tem que decidir pelo seu início, e o seu processamento é feito pela Câmara pelo Senado, eu ia falar Câmara dos Senadores, né? Não existe. Pelo Senado. Óbvio que vai haver interesses políticos, né? O próprio Cunha, nós comentamos, né? Ele ficou engavetando esse processo por muito tempo, até que, quando não era mais do interesse dele engavetar, ele botou para passar pela votação, né? Então, muito esquisito isso. E aí o juiz, eu vejo, aí, eu não sei se vocês vão compartilhar dessa minha visão, até agora, disseram coisas importantes aqui, a Júlia levantou questões importantes aqui sobre o Marx, mas tem mais coisas ainda, pessoal, que eu quero que vocês enxerguem, não só a Júlia, que já quero vocês também, hein? Júlia já fez uma grande participação aqui pelo chat, eu quero ouvi-los também, hein? E tem mais coisas ainda, quero que vocês tragam aqui. E eu vou perguntar isso na prova, hein? Eu vou. Isso que eu falei de Marx, a Júlia está dizendo, exatamente. Isso mesmo. O Diogo está dizendo, Adriana, isso é o que menos se tem por aqui. Não entendi o mas enfim. Aí depois ponto acho que eu tenho um ponto aqui. Aí, Ana, gente, saber reconhecer discurso fascista do lado que for. É sociologia. Sim, é sociologia, isso mesmo. Até a própria discussão se é fascista ou não é fascista, quais os traços característicos do fascismo tem, quais não tem, é importante. Se manter neutro e imparcial, piripipi, poropopó, em momentos de absurdos políticos, é ser conivente. Sim, a questão não é... Se manter imparcial, acho que não é bem isso o ponto onde nós devemos chegar. Acredito que nós precisemos ter uma visão pé no chão para analisar certos fatos. Isso nós precisamos. Tarcísio, kkkk. Não entendi. O que você está rindo, Tarcísio? Não entendi, não. Júlia, mas se você manifesta, Iana... Não, se você se... Não, peraí. Mas se você se manifesta, Iana, você está sendo partidária, porque é liberdade de expressão só quando convém. Sim, eu sou partidária, a Iana está dizendo. Comunista, bicicletista, sei lá mais o que é isso. Se isso é querer vacina e reduzir a desigualdade, sou muito isso, partidária, sim. Não estou cega para bater palma para fascista. Na verdade, a gente não tem, como diz uma mãe de uma grande amiga minha, a gente não deve bater palma para maluco dançar. Não importa de que lado estejam, do ponto de vista ideológico, tá?
A gente não deve bater palma para dançar. Só sei que tem gente, a Poli está dizendo aqui. A Júlia está dizendo que eu pedi para analisar o filme conforme Marx, mas até agora nada. Isso mesmo, Júlia. Bem observado. Até agora estão enrolando e não fizeram a análise. Só sei que tem gente que não tem, que é tão extremista em suas posições que chega a ser um nojo, quer impor posições goela abaixo. Sim, Poliana, isso é um problema. A gente pode até, como eu já disse, nós devemos ter as nossas convicções políticas, inclusive o nosso ponto de vista para analisar um fato. O que não dá também, eu sei que tem algumas questões que a gente pode até visualizar alguns traços do fascismo nisso. Mas fica todo mundo só taxando um de fascista, o outro de comunista, a discussão também não sai do lugar, né? Eu concordo, não dá para ficar querendo impor goela abaixo a posição, simplesmente dizendo, o fulano é comunista, o fulano é fascista. Então tem que ter um equilíbrio nessa hora, né? Não sempre. Claro que às vezes a gente tem que tomar uma posição. Claro que sim, lógico, e é correto isso. Mas precisamos ter uma flexibilidade para pelo menos ouvir o outro lado. A Adriana está dizendo, isso, não sou contra, devemos ter uma visão sim, senão seremos só mais uma onda. E isso mesmo. Isso é bom. Isso é o bom da discussão sociológica, a Adriana está dizendo. Isso, é isso que eu quero. Poderiam comparar o filme com a teoria de Hegel e o idealismo absoluto? Já que Marx não agrada e é partidário. Isso mesmo, Júlia. Adriana, ótimo, professora, pontual sua colocação, desenhou, isso mesmo, né? Se a gente também fica, eu sei que a gente pode visualizar algumas questões partidárias, como bem disse a Júlia, na teoria marxista, ou até mesmo traços fascistas, como bem levantou a Iana, em algumas posturas, né, em alguns discursos, sim, algum traço ou outro, ou até a própria, como é que eu digo assim, a forma de oratória, né, de alguns políticos, não só da Pascoal, né, mas outros também, que se exaltam, assim, de uma forma esquisita. Mas isso de todos os lados, né, tanto do lado chamado de esquerda, eu acredito que nem tem a esquerda, né, nem tem a direita. O buraco é muito mais embaixo. Não estou dizendo que não exista no sentido ideológico, mas eu acredito que essa ideologia, ela mascara, essa ideologia de direita e esquerda, ela, muitas vezes ela mascara um problema que é brasileiro, que é a falta de participação do povo nas decisões políticas, sejam na aprovação de uma lei, na própria função legiferante, né, na própria composição, na própria criação das leis, nos próprios destinos políticos do governo. Até agora ninguém falou o que eu queria ouvir, né? Onde é que essa teoria vou falar. Onde é que está? Qual o ponto? Porque também a teoria do Marx é muito, muito vasta. Mas nesse aspecto aí, ele disse, uma das questões que eu trabalhei com vocês na classe, são o seguinte. Existem, ele falou da estrutura, e existem as superestruturas, né? Por exemplo, o poder político, ele pode ser visto como uma superestrutura na medida em que ele é como que eu diria? Ele é uma bandeja que serve aos interesses, estou usando uma analogia, assim, seria uma analogia mesmo, né? Talvez uma metáfora, não sei.
mas é uma bandeja que serve aos interesses de quem tem o poder econômico. No Brasil, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. A questão não é só. Não é que quem tem o poder econômico acaba acedendo. Claro que também. Quem tem o poder econômico acaba ascendendo também ao poder político. Isso é bem verdade. Uma coisa não exclui a outra. Mas a gente tem um fenômeno brasileiro muito interessante, que é o seguinte: quem tem o poder político, isso não foi Marx, né? Isso é uma observação que nós fazemos. Quem detém o poder político acaba tendo o poder econômico. Vocês conseguem visualizar isso? No caso da Odebrecht, por exemplo. Professora, aquilo que eu falei aquela hora no começo da aula, entendeu? Quando abriu para discussão. Acontece, é todo um sistema, o discurso Isso. dele apontando para isso, entendeu? Então, lógico, quem tem o poder, ele vai deter a economia, com certeza. Por quê? Porque é ele quem consegue manusear. E no caso dela, né, da Dilma, foi o que aconteceu. Os interesses eram contrários, e aí, de repente, não é porque, vamos dizer assim, vamos analisar friamente sem pegar nomes e nem partidos, né? Vamos fazer a Uhum. análise mesmo que deve ser feita. Então, assim, não proporcionou a B o que deveria, e aí o que que acontece? Automaticamente, porque tudo no Brasil, pode observar, quando alguém não satisfaz os prazeres, não satisfaz os gostos e os caprichos de alguém, aí começa a delação, um entrega o outro, só se descobre os podres de cada um quando, entendeu? Alguém fica insatisfeito. Isso não é só no mundo político, é em todos, pode observar. Quando você chama uma testemunha, que você começa a espremer ela, que você joga podre dela, ela perde o controle e já joga o podre do outro, entendeu? E aí Isso. vai, quando um não satisfaz o outro, então foi isso que aconteceu, independente de quem fosse. Podia ser a Joana, a Maria, a Joaquina, entendeu? Que tivesse lá. Lógico, a questão da mulher também, ela pesa bastante. Eles, né, usaram até aí da parte, né, né, falando que ela era sapatona na época, eu lembro, né? Usaram de tudo para poder derrubar ela e para denegrir a imagem dela, né? Então, assim, Sim. independente que seja ela ou não, na verdade é assim, quem detém o poder, e muitos, na verdade, é a união dos dois, e ele até tem a economia na mão ali, mas o poder fascina tanto, entendeu? E aí começa tudo isso que a gente já sabe. É o que a professora pontuou lá atrás. Exatamente. Né? Então, quer dizer, vamos acabar com a discussão. É só um começar a xingar o outro. Um xinga um de fascista, o outro xinga o outro de comunista. Mas não é a questão importante. Então, a Adriana trouxe a questão que eu queria, além da Júlia também ter trazido, né? A questão da teoria marxiana, que é o seguinte: naquele momento, o impeachment da Dilma servia aos interesses não só políticos, mas aí que eu quero dizer isso para vocês, que o político e o econômico estão misturados no Brasil. Muitas vezes se confundem de uma tal forma que você não consegue diferenciar um ou outro. Você não sabe por que se o cara é político, por isso que ele é rico, ou se ele é rico, por isso que ele é político. Ou seja, o Marx diz, se o cara é rico, ele vai acabar tendo poder político, ou ele próprio vai ascender as esferas políticas, ou ele vai botar alguém lá que defenda seus interesses. Mas aqui no Brasil a gente acha o seguinte, não, o cara, ou ele é político, ou ele fez algum convênio com algum político, e ele começou a ganhar dinheiro. Vocês viram que a Odebrecht, por exemplo, pesquisaram a saúde financeira dessa empreiteira, né? Acho que o nome é esse. E descobriram que ela, depois de fazer convênios com certos governos, ela começou a lucrar na casa de bilhões, era na faixa de milhões, passou para a faixa de bilhões, ou até muito mais. Houve um crescimento vertiginoso, estratosférico, dos lucros dessa, e tem outras também, não só essa, mas tem, eu acho que a Camargo Correia, mas não sei mais qual outra. Então, ou seja, então por isso que estavam respondendo, o filho do Odebrecht, lá, o Marcelo Odebrecht, fez delação, jogou um monte de sujeira no ventilador e está todo enrolado lá. Tem mais gente enrolada também, não é só ele.
e tem outros partidos também, tem o PSDB que também está envolvido, então não é só o PT. Então a questão não é partido político ou ideologia política, a questão é interesse financeiro, é o dinheiro. Né? Mais do que o fascismo e comunismo, direita e esquerda, a questão é o poder é para quem tem dinheiro e ter dinheiro é para quem tem poder. É o raciocínio tautológico, né, do Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É rico porque é político ou é político porque é rico? Mas naquele momento o impeachment da Dilma casaria perfeitamente, como bem lembrou a Adriana, com essa teoria que uma das ideias que o Marx trouxe, de que decisões políticas são tomadas conforme não o interesse do povo, mas sim o interesse de quem está no poder. Se naquele momento quem tinha o poder era o Centrão, como bem foi lembrado aqui por várias colegas, várias alunas, então vamos tirar a Dilma. Ela não está servindo para nós. Não é porque ela fez corrupção e estava prejudicando o povo. É porque não está servindo para nós. Aquele grupo. Então vamos arrancar. Aí tinha outras pessoas que tinham outros interesses em derrubá-la também. Instaurar um antipetismo, que é o que vigorou, inclusive fez com que o atual presidente fosse eleito. Foi toda essa aura do anti-esquerdismo, ficou na moda, assim como estava o antidireitismo quando Lula começou a ser eleito. E aí a gente vai vendo que isso se alterna, mas no final das contas, seja esquerda em alta, seja direita, ou uma suposta direita em alta, que eu não sei se existe mesmo na prática, porque as práticas se confundem, né? A gente vê assistencialismo em ambos os lados, a gente vê liberalismo em ambos os lados. Então, não sei se dá para definir uma coisa muito fixa nisso. Mas a gente percebe o seguinte: o povo fica do mesmo jeito. Mudou alguma coisa? Estava no auge do PT. Depois o PT agora está brega, né? Agora o auge é ser de direita. A moda, demodê, né? Ser de esquerda está demodê agora. Antes estava na moda, agora está demodê. Agora a moda é ser de direita, daqui a pouco cai de novo, volta o esquerdismo. Volta a moda. Professora, agora a senhora bateu colocada, hein? Nossa, fechou a aula. Esses né? dois apontamentos aí, ó, nossa, sensacional, professora. Falou tudo. Na verdade, Drica, que bom que receber um feedback desse de uma aluna de grande competência, como você, de grande inteligência, e uma aluna exemplar, não só na questão do conhecimento, mas na sua postura mesmo, é mais do que um elogio para mim. Então, olha só, esses dois posicionamentos tem que frisar eles muito. Ficam aí dois grupos brigando, se estapeando, um gritando, um xingando, humilhando o outro. Na verdade, um usa o outro, porque sempre tem que ter, vamos dizer, um slogan, algo forte para impactar, para conseguir eleger o outro lado, entendeu? E as pessoas não entendem, e o povo mesmo, onde é que está, sempre na mesma. Isso que eu ia falar. Vamos pensar nós aqui, que somos trabalhadores, somos classe média, não temos acesso a riquezas e a luxos e a sei lá o que mais de bom que o dinheiro pode comprar, não temos, mas também não estamos lá morrendo de fome, ferrado, igual muito trabalhador por aí, não sabe nem desenhar o nome, estão numa precariedade, de uma vida totalmente precária, em todos os sentidos. No sentido físico, material, nutricional, intelectual, porque não tem acesso a nenhum tipo de estudo, não é porque não quer, não, é porque não tem acesso mesmo. Né? Não é que o cara, não gosta de estudar, não é isso. Não é? Uma pessoa da classe média que não estudou pode dizer que não quis, né? Mas uma pessoa dessa, não dá para dizer que ela não quis estudar, ela não teve chance de chegar lá, né? Então, nós nem estamos lá no último patamar, nem estamos lá em cima, estamos no meio, ou um pouquinho até mais para baixo. Isso, Poliana, o povo que se lasque, isso mesmo. Então, aí, mudou alguma coisa para nós? É quando o PT estava no auge, ou quando agora que está a direita, ou pelo menos ser de direita está na moda, que eu acho isso uma breguíssima bobeira sem fim. Tanto quanto um quanto o outro,
Para nós não mudou nada, nós continuamos sem acesso às estruturas de poder, continuamos não podendo exercer a nossa democracia, e não tem quem defenda o meu interesse. Tem alguém que defenda o interesse de vocês em Brasília? Ou aqui na Câmara, na Assembleia do Estado? Ou aqui na Câmara do Municipal? Tem? Alguém? Fala, não, aquele político, eu votei nele, e ele está lá defendendo os meus interesses. Tem? Não tem. Duvido que tenha. Se alguém tiver, me conte. E se alguém conhecer o caminho, me diga que eu quero também fazer isso. Né? Ou seja a direita no auge, seja a esquerda no auge, o povo continua ferrado. Então, o problema não é ser de esquerda ou ser de direita. Não é ser comunista ou ser fascista, ou ser a favor disso, daquilo, ser a favor da arma, ser contra a arma, ser a favor do aborto, ser contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto, nós já discutimos, a gente é favorável a não condenação, a não criminalização, porque é só a mulher que se ferra nessa história. Então, a questão não é essa. A questão é, você participa do processo político? Tem alguém que defende o seu interesse? Ou se você interesse, você é deputado, ou é não sei o quê, algum cargo eletivo, você defende o interesse realmente de quem te elegeu? Não existe isso, até porque não tem nem mecanismos para cobrar isso. A Poliana está dizendo, se o povo fosse crítico, inteligente, nas próximas eleições o povo não votaria nem na esquerda, nem na direita, quando representada por esses mesmos sempre, de novo, again, exatamente. A questão, eu sou inteligente, porque eu voto no político X, né? Eu sou favorável à ideologia tal, e sou desfavorável, porque quem pensa o contrário de mim é bobo, é burro, é doido, é fascista, ou é esquerdista, não importa de que lado a pessoa esteja, a postura é a mesma. Você conversar com um petista ou com um bolsonarista, ele vai ter a mesma postura. Um vai avacalhar o outro, porque o outro é que é o burro, o outro é que é o idiota, porque o outro está longe de entender a realidade. É sempre essa disputa. Não percebe que o povo continua na merda. Esse é que é o problema da história. Esse é que é o problema nosso. Alzede, na verdade, como dizia Karl Marx, analisando a situação... Professora, lê cantando. Analisando essa cadeia hereditária, me livrar dessa situação precária. Bom, 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 bom. Adorei. É aquela música, exatamente. E aí não tem chamada, Iana, daqui a pouco eu vou lançar, deixa eu lançar já. Obrigada por me lembrar, é mesmo, já está quase na hora de acabar. Ou seja, então, a análise marxiana que eu queria comentar com vocês era essa, de que realmente o poder foi usado para defender interesses econômicos, ou melhor, interesses políticos por causa de interesses econômicos, dando mesmo. Eu vou perguntar isso na prova. Mas, então são grupos que se alternam no poder. Tem que ler cantando, isso mesmo, Adriana. Tem que ler cantando a música do bom, 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 bom. Nós apresentamos um trabalho uma vez sobre Karl Marx, professora. E o professor Givaldo gravou uma paródia para nós. Cara, ficou muito top no tempo do seminário raiz, sabe? Um dia eu vou te mostrar. Eu quero ver. Alguém era o Marx, acho que era uma menina do Noturno. Eu, Diogo, Natália e a menina do Noturno. Pensa, foi top. Era o João Caio, a gente botou papel na barba do João Caio, sei lá, alguma coisa assim. Professor, o Diogo, a Natália e o João Caio, eles encaravam minhas loucuras no seminário. Que maravilha. Acabei de postar a chamada, tá? Muito bom, perfeito. Então, o problema não é que são dois lados, esquerda e direita. O problema há dois lados, mas o problema não é ser esquerda ou ser direita. O problema é, tem poder político, ou seja, exerce uma democracia, tem acesso a uma democracia, ou não tem, ou está excluído. Essas que são as duas
a ponte que separa quem tem acesso à democracia e quem não tem. Quem exerce poder político e quem não exerce. Vocês acham que foi à toa, fechando a discussão aí, vocês acham que foi à toa que a Constituição botou todo o poder emana do povo? Tá lindo, até aí lindo, né? Vírgula. Que o exerce por meio de seus representantes. Existe representação do povo? Não existe representação do povo. Ninguém é representado. Eles defendem o interesse deles. Ou seja, quem é político exerce democracia. Tem poder. O povo não tem. O povo serve só para fingir que deu esse poder a outro. Não deu nada. E usa esse discurso para poder, vamos colocar assim, diminuir a inteligência de muitos e chegar àquele que tem menos instrução com esse discurso. Uhum. Então, assim, é bem complicado quando você usa o seu poder político para corromper a inteligência das pessoas, por mais que essas pessoas tenham pouca instrução. E não é questão de instrução educacional, estou falando da inteligência mesmo. E tem muitos políticos de ambas as partes, como a senhora colocou, de esquerda ou de direita, que usa esse discurso, né? E faz com que as pessoas fiquem tapadas, vendo uma única posição, um único lado. Muitas pessoas acabam não votando pela ideologia política, e sim pela pessoa. E, na verdade, não é o jeito correto de se fazer a política. Você não vota na pessoa. Mas, infelizmente, a população brasileira, na grande maioria, ela vota na pessoa. Ah, ele rouba, mas ele faz. Aqui na nossa região, a gente tem políticos que têm N processos nas costas, mas o povo continua votando. E Brasil afora acontece isso. Não é por uma ideologia política, não é pelo bem comum social, e sim porque é o fulano que se tem um rei na barriga e, infelizmente, acaba levando votos, porque tem pessoas que adoram ser exaltadas e ser levadas por esses discursos. Perfeito, Poliana, perfeito. É exatamente isso. Ou seja, lembram-se que a Poliana levantou uma questão muito importante que eu estava comentando com vocês quando eu falei de Max Weber. Lembram-se que eu comentei que um dos conceitos que ele traz é da liderança carismática? O que é a liderança carismática? Eu vou votar nele, porque ele é bonzinho. Ah, mas tem processo. Não, mas todos têm. Tá bom. Pelo menos ele vai fazer alguma coisinha. E qual é o interesse? As pessoas sabem que não vão ser representadas. Elas sabem. Então ela fala, pelo menos eu quero a minha parte em dinheiro. E aí vendem o voto. Vender voto é crime. Ah, é crime? Ah, tá. Entendi. Alguém é processado, julgado e condenado por venda? Muito pouco, né, gente? Falar, não existe processo por venda de voto. Existe, mas é muito pouco. Como é que prova isso? Difícil, né? Fazer uma prova de venda de voto? Complicado. Não é simples assim. Então, eu não vou votar no político porque ele é bom para o povo, ele vai defender o interesse do povo, ou meu enquanto membro da coletividade, não o meu em particular. Porque me deu uma botina, porque me deu um sapato, porque me deu dinheiro, não por isso. O Tarcísio é representante do voto no período pré-eleição, depois vira representante da prova. Exatamente! Finge que está representando o povo para pedir voto. Depois que o povo votou, vira as costas e faz do jeito deles. Representa a própria classe, como bem lembrou o Tarcísio. Finalmente, uma participação nessa aula que ele fez, meu Deus, que milagre. Eu acho que é por isso que a internet se estabilizou. Vocês não acham? Ele até já saiu, lógico, né? Mas, estou brincando, gente. Mas, enfim, a Tati... Professora. Não, Diogo.
Não, eu só ia falar que eu acho que é um problema quando as pessoas acham que tem algum tipo de obrigação com a própria ideologia que ela tem dentro de si, né? Ou Exato. seja, tipo, tudo quanto é oposição, o que eu acho que tal, eu acho que aquilo não pode, eu acho que aquilo é errado, então você também meio que obriga a pessoa a lutar pela mesma causa que você, sendo que às vezes você não vê que você está pregado à sua própria ideologia. Sim, exatamente. A ideologia vira um apego, nesse sentido que o Diogo acabou de trazer, parece uma religião, né? Quem é contra, ele já tem um nome. É igual na religião. Quem é contra aqueles dogmas pregados pela religião, o capeta possuiu, é capeta, é demoníaco, é possuído, é possessão demoníaca. E o outro sempre tem um apelidinho também, reaça, é fascista, é não sei o quê, é comunista, quer Mas, dália. professora, o mesmo padrão, né, que a gente tem em uma, a gente tem em outra. Eu vou dar dois exemplos genéricos aqui, ó. Por exemplo, se você vai falar com um bolsonarista sobre a questão da saúde, você começa a citar, tipo, N coisas que estão acontecendo, né, de ruim com o governo na questão do CPI e tal, do Covid, toda a questão da pandemia, né? Tipo, o É, cara, ou ele vai tentar justificar de uma forma imbecil todo o problema que existe, ou ele vai tentar correr, porque não tem muito argumento, correto? exatamente. Aí, se você for conversar, por exemplo, de outra coisa genérica, de alguma pessoa que é muito pregada ao partido dos trabalhadores, né, o PT. Se for falar de corrupção ou qualquer outra coisa que a gente sabe que existe, vai dar na mesma coisa, sabe? É, PSDB, mesma sabe? coisa. Ou a pessoa vai tentar argumentar de alguma forma que não tem muito nexo, ou Uhum, ela vai tentar correr de alguma forma. exatamente. De um jeito ou de outro, mas vai dar no mesmo. Né? Ou é fácil, a pessoa não tem argumento, começa a taxar os outros de alguma coisa, né? Dizendo não sei o que lá isca, não sei o que lá ano, não sei o que lá, não é? Ário, não sei o que lá ário, né? Revolucionário, fascista, comunista, né? Sempre tem um apelidinho. Lulista, bolsonarista, sempre tem um apelidinho. Eletricista. Eletricista, né? Sempre tem essas bobagens. Quando a gente muitas vezes não percebe o que está por trás do jogo. Né? Essa visualizar esses dois lados, direita e esquerda, ele é bastante ultrapassado, talvez ultrapassado, ou talvez imaturo, não sei qual seria o. Mas é uma visão que um pouco equivocada, porque a grande divisão que existe é quem tem poder e quem não tem. Quem não paga e tem poder, e quem paga tudo, mantém tudo e não tem poder, que é o povo. O povo mantém toda a estrutura lá em Brasília, lá na Legislativa, na Assembleia, não sei da onde, na Câmara Municipal, não sei da onde. O povão, a classe baixa, a classe média, que é o que mais paga tributo, mantém tudo e não participa de nada. Ok? Com isto, podemos encerrar o nosso encontro de hoje, que foi bastante proveitoso. Tudo bem? Professora, deixa eu tirar uma dúvida com você. Essa Pergunta. sexta-feira, a senhora sabe se vai ser feriado ou não? Vai. Vai emendar? Sexta-feira. Vai. Quinta e sexta não vai haver aula. Ah, tá. Não, é só para deixar certo, porque daí a gente fica com a apresentação, né, minha da Nath para terça. Isso. Aí, tem mais algum grupo que vai apresentar junto com a gente aí, ou vai ser só a gente mesmo? Isso, muito bom. Quem mais vai apresentar logo após Diogo e Nath? Quem está na sequência? Hum? Liana, lembra-se? Alguém pode dar essa informação? A Tati, seguindo a ordem. Professora, Isso, sim. eu tô abrindo aqui, é que eu tô sem óculos, eu preciso achar. Peraí. Tá. Salvo engano, é a Cleide, a Tati está dizendo. É mesmo, deve ser, pode ser que seja ela mesmo. É, Hoje foi a Osédina, certo? isso. Isso, a Thaís já Tarará. apresentou, Tati. Isso mesmo, Thaís e Próxima a Júlia. Natália e o Diogo. Isso. Depois a Thaís e a Júlia já apresentaram, né? Isso.
Então é Cleide e Franciele. Cleide e Franciele. É Natália, Diogo, Cleide e Franciele. Perfeito. Então, mas será que ela vai apresentar? Ela quem? A Cleide, Nath? A Cleide e a Franciele? É isso? Isso. Eu apresentei em dupla. O Zé ainda está dizendo, não, você não apresentou sozinho? Como assim, em dupla? Não entendi. Tá. Ponto para amiga. Galinha. Ah, é, Galinha, é mesmo. A Galinha apresentou com você. Vou dar nota máxima para Galinha, verdade. Ela é a Cocó, que fofa. Ah, eu adoro elas, essas galinhas fofas. Então, então veja, Franciele e Cleide. Se der tempo, Nath, aí elas apresentam logo em seguida de vocês. Se não, fica, tá? Pelo menos começam, né? Se der para começar a apresentação e depois terminar na outra aula, não tem problema também não. Tá bom? Certo? Então tá bom. Beijo para vocês. Pois não, Iana. Até, Tati. Beijo. Beijos, bom feriado, Dina. Até a próxima.